Bom dia, queridos. Pois muito bem, já temos de muito bom tempo que Salomão foi um dos maiores reis de toda a história, o mais sábio e, consequentemente, da mesma forma, Deus o abençoou com muito conhecimento, com muitas riquezas, e, enfim, porque ele ousou pedir a Deus sabedoria para poder julgar o povo, para poder guiar o povo. Através dessa sabedoria, nós começamos a conhecer Salomão, especialmente ali nos livros de Provérbios. E nesse livro nós encontramos algumas coisas que eu resolvi trazer para vocês. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 7. Então nós começamos a entender qual seja o uso dos provérbios. Por que Deus lhe deu tanta sabedoria a fim de que ele pudesse trazer a nós tantas coisas que vão nos enriquecer a cada momento. Aí, além disso, eu vou encontrar um pouco mais adiante um que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. Então nós percebemos aqui no capítulo 22, versículos 1 e 2, que ele dá muito valor ao nome do que a todas as riquezas do mundo. E ser estimado, ele acha, e com razão ele nos coloca, que é muito melhor do que prata e do que ouro. E ainda nos ensina que o rico e o pobre se encontram. Veja, não há diferenciação entre ricos e pobres. Tanto o Senhor atende a um, quanto atende ao outro. Ou assim, a um e a outro faz o Senhor. É lindo, é maravilhoso, é muito cheio de sabedoria, e vamos em frente porque nós vamos conhecer algumas coisinhas mais. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa
na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para os justos e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós percebemos aqui que Salomão ele não economiza em sabedoria. Ele nos coloca vários pontos justamente que são muito preciosos a nós, justamente porque nós somos egoístas, porque nós somos cobiçosos, porque nós somos ambiciosos, porque nós somos preguiçosos, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos pecadores. E ele vai nos colocando os pontos de forma que nós vamos nos vendo. Nós vamos vendo que o nosso coração, na mão do Senhor, é a forma como o Senhor nos guia. Ele é quem guia-nos através justamente daquilo que nós pedimos a Ele. Senhor, nos orienta. Ele nos mostra que nossos caminhos são só retos a nós mesmos. Agora, Ele nos lembra que, de qualquer forma, ainda que nossos caminhos a nós sejam retos, o Senhor está de olho em nós o tempo todo. E que nós devemos exercitar o juízo e a justiça, porque isso sim é mais aceitável a Deus
do que qualquer tipo de sacrifício. Lembrando-nos que o nosso olhar altivo e o nosso coração orgulhoso é justamente a lâmpada dos perversos e justamente o que nos faz pecar. Também nos mostra que, quando somos diligentes, nós tendemos a ter mais e mais. Agora, quando nós temos muita pressa, a tendência é que caiamos na pobreza. Quer dizer, em todos os momentos, Salomão vai nos orientando, Salomão vai nos mostrando a forma como devemos proceder, mostrando-nos que trabalhar por conta de adquirir, principalmente quando utilizamos-nos de nossas línguas falsas, tudo isso é vaidade e acaba por ser laços mortais para nossas vidas. Nos mostra também que a violência dos perversos arrebata, tira deles, os derruba, porque eles recusam a praticar a justiça. E na grande maioria das vezes, isso é muito interessante que vejamos, porque nós mesmos somos perversos e nós nos recusamos a praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. São palavras lindas, são palavras maravilhosas, e devemos lembrar que isso está especialmente no livro de Provérbios, capítulo 21, versículos 1 a 31. Vamos meditar nisso, vez ou outra, e orientar nossos irmãos nos caminhos em que devemos andar, especialmente pelo nosso proceder, pela forma como nós caminhamos, porque esse sim é o melhor exemplo. Ou como diria um certo estudioso de teologia que eu estava vendo, que ele disse que quando não existia a Bíblia, por exemplo, a própria pessoa era a Bíblia que o outro via, que o outro lia, que o outro encontrava. Então sejamos nós a Bíblia para nossos irmãos. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.